Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje é um vídeo especial, porque a gente está aqui como convidada. Eu convidei a Luana Burigo. A Lu tem um canal aqui no YouTube também que chama Simples. E Lu fala muito sobre conceitos de minimalismo, sobre como você viver mais com menos, né? De você viver de forma plena, de forma leve. E há pouco tempo, Lu se tornou mãe, além de ter um filho, está grávida agora da segunda, de uma menina. E Lu trouxe esse conceito para a maternidade e foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso. Apesar de ser super jovem, de ser uma mãe jovem, Lu é uma mãe muito consciente e ela fala sobre questões muito importantes e interessantes e que conversam muito com aquele estilo de maternagem que eu também acredito. Então, eu convidei Lu para a gente falar aqui hoje sobre o minimalismo na maternidade. E se você ainda não sabe o que é minimalismo, nunca ouviu falar sobre isso, ouviu algumas coisas, você vai saber hoje um monte sobre isso, porque além de falar sobre o minimalismo, Lu, ela vive esse conceito já há bastante tempo. Antes de ser mãe, Lu já tinha esse canal, já falava sobre isso. Ao final desse vídeo, vocês podem ir lá e conferir, se inscrever também no canal dela, porque tem bastante coisa legal. Então, Lu, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Estou super feliz com sua Obrigada. presença. Agradeço ao Instagram, porque foi nos algoritmos que eu conheci você, através de indicação do Verdade. algoritmo. E desde então a gente tem conversado, a gente tem feito uma troca bem bacana, né? Então, fala aí um pouquinho sobre você, sobre sua vida em família e explica pra gente o que é o minimalismo e como é que você vive hoje esse conceito sendo mãe. Oi, muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite da Lu. Então, eu sou a Luana, eu sou mãe do Otto de 1 ano e 10 meses, e agora estou grávida da Cora, que acho que nasce ou esse mês ou mês que vem, e então antes dele ter 2 anos, aí já vou ter os dois bebês. É, eu e meu marido, a gente mora aqui em Florianópolis, e na verdade eu conheci o minimalismo em 2017. Quando estava assim bem na onda da estética minimalista, então foi por aí que eu comecei a conhecer o minimalismo. Não tinha nada a ver com a parte do estilo de vida, que é o que eu sigo hoje, que eu nem a estética minimalista não é nem mais algo que me chama tanta atenção. Mas na época eu tinha me mudado, e aí, como eu estava decorando o apartamento, comecei a me interessar pela parte estética, realmente da decoração minimalista, mais clean e tudo mais. E conforme eu fui entrando nisso e pesquisando, eu descobri que existia o estilo de vida minimalista também. Então, que foi o que me pegou, assim, que eu percebi que eu podia viver com menos, de forma mais prática. Quanto menos coisas eu tivesse, mais fácil seria de organizar tudo, de limpar tudo. Eu não ia ficar perdendo tanto tempo, né? Porque assim, hoje até sou mais dedicada, mas eu nunca fui uma dona de casa muito dedicada. Então, o que eu pudesse fazer para simplificar isso, eu queria fazer. Então, fui aplicando aos pouquinhos, assim, fui aplicando nas minhas roupas, fui aplicando na casa, fui aplicando nos itens que a gente tinha, por exemplo, itens de limpeza e tal. E aí, em tudo, eu fui achando alternativas para simplificar aquilo ali, né? Aquele uso, enfim. E aí, quando eu fiquei grávida, eu percebi que não tinha como eu dissociar. Eu já estava vivendo aquilo ali, era uma coisa que estava me fazendo bem. Eu não vejo mais sentido em ser alguém que vai gastar muito dinheiro ou acumular muitas coisas, não consigo, dar até uma coceira. Então, eu precisava trazer isso para minha maternidade também. Aí, comecei a estudar como que eu poderia aplicar aquilo, né? E acho que a gente vai falar mais para frente, provavelmente, de coisas que eu acabei fazendo, mas a minha ideia era realmente ter uma maternidade leve, assim como a minha vida estava sendo leve, né? Prática e leve, porque primeiro que eu tinha pavor de ter filhos antes, porque eu achava que ia ser muito complicado, via todo mundo gastando muito dinheiro e tendo muitas coisas, eu não tinha nem espaço para ter um monte de coisa e nem queria gastar esse dinheiro. E aí eu resolvi ir pesquisando e estudando realmente para que eu pudesse simplificar essa área, não gastar tanto dinheiro, não ter tanta preocupação desnecessária, né? E tá dando certo. Estamos aqui com quase 2 anos, uma maternidade realmente leve, né? Tem os seus perrengues, tem o seu cansaço, mas com certeza, assim, ó, muito mais consciente do que se eu não tivesse vivendo minimalismo já na época. Uhum.
Então, Lu, eu quando tive o meu, esse conceito para mim ele é relativamente novo. Eu ainda não me considero uma pessoa minimalista. Eu me considero uma pessoa que está buscando um estilo de vida mais leve, de ter menos, né? Uhum. E de ter aquilo que realmente importa. Mas eu estou no caminho e estudando. E para mim fez muita diferença, assim, eu tive uma mudança muito grande. Então, até está completando um ano agora que eu saí de Salvador, né? Eu morava aqui sou baiana, morava em Salvador, num apartamento. Quando começou a pandemia, eu vim para o interior. E aí, eu vim para passar 15 dias e, resultado, nunca mais voltei no meu apartamento. Tem um ano que eu não vou em Salvador, então meu apartamento foi vendido, meu marido encaixotou tudo. E eu me vi, eu fiquei surpresa. Primeiro, aquilo foi algo muito drástico. Tinha uma pandemia no meio, eu estava com meu filho mais novo muito pequeno, eu não ia submeter, eu não podia viajar sem ele, não ia submeter ele a essa viagem. Mas para mim foi muito tranquilo. Assumi que ele ia fazer isso, então eu me percebi desapegada de tudo, né? Então, que era uma coisa que eu achava que eu não era, né? Eu passei por um momento consumista, depois eu me vi tendo cada vez menos, e eu já tinha desapegado de muitas coisas, assim, já tinha botado várias coisas para brechó, de roupa, enfim. E isso facilitou muito na mudança. Só que as coisas chegaram e ficaram encaixotadas, e eu ainda não estou na minha casa, né? Ainda estou numa situação provisória, e continua a grande maioria tudo encaixotada, e eu estou vivendo, digamos, com 15% de tudo aquilo que eu tenho. Então, dá para a gente ver que realmente muito daquilo que a gente tem, a gente não usa, a gente não aproveita. E quando a gente tem as coisas nos pertencem também. E às vezes me dá certa agonia, porque eu vejo algumas coisas bagunçadas, se eu tivesse menos, né, não teria tanto. E aí, às vezes meu marido fica, calma, como a gente vai ter nossa casa, vamos ver ainda o que, que a gente, já que está tudo arrumadinho, a gente vai selecionar o que precisa, o que não precisa, né, o que, que a gente, há necessidade que não temos ainda, enfim. E isso para mim tem sido muito claro, né, a gente não precisa de tanto. E quando a gente não tem tanto, a gente pode investir em coisas que são um pouco mais importantes, né? Então, eu queria perguntar agora para você, Lu, e no meu primeiro filho, eu fiz toda aquela de montar um quarto, de comprar kits berços, porque todo mundo fazia isso e a gente faz tudo que as pessoas fazem, porque você nunca esteve grávida. Aí você começa a pesquisar na internet, existe um comércio, todo um trabalho em cima, né, disso, assim, do que você tem que ter, do que você tem que ter. E muitas coisas eu não usei, muitas coisas eu vendi, eu doei, sem uso. Meu filho nunca usou o berço que eu comprei. Ele acabou dormindo no meu quarto, no mini berço que foi baratinho. Não foi, custou nem R$ 300 na época, com lençóis que foram os mais baratos também. Foi isso que ele usou, muito mais do que um ano. E no meu segundo filho, nem teve mudança nenhuma no quarto, porque eu não quis mudar de cara o quarto de Miguel. Eu já sabia que ele ia ficar no mesmo mini berço que já tinha sido emprestado para minha irmã. Eu aproveitei para o segundo, voltou para o segundo. O segundo filho já estava usando a terceira vez. E ficou no meu quarto. E acabou que a gente se mudou e eles vão ter um quarto mais arrumadinho, um espaço, quando a gente se mudar para a nossa casa. Eu espero que isso aconteça até no início do ano que vem, né? Conforme a gente está se organizando. E foi tudo bem, foi tudo ótimo, foi muito mais leve mesmo. Então, eu queria que você falasse, eu fiz isso como uma consequência, mas você fez isso de caso pensado. E com certeza isso faz muito mais diferença. Então, quais foram as escolhas que você fez, né, que tornaram a sua maternidade, que tem tornado a sua maternidade mais leve? Você já está vivendo isso, inclusive, pela segunda vez, eu já vi que você fala, né, sobre esse enxoval minimalista, o que, que realmente é necessário a gente comprar, né, a gente adquirir. Então, primeiro queria dizer que às vezes as pessoas elas podem olhar a gente falando de minimalismo e de desapegar e ter menos e parece uma coisa assim, para quem não está acostumado com isso, parece uma coisa que não quer gastar dinheiro, mas não tem a ver com isso. Na verdade, tem a ver com uma mudança de mentalidade que faz com que a gente abra espaço na nossa vida, não só na nossa casa, não só espaço físico, mas espaço na nossa vida para realmente ter qualidade de vida, né? Aquele tempo que a gente não vai perder se estressando ou gastando dinheiro ou tendo que trabalhar para pagar um monte de coisa que a gente não vai usar, esse tempo a gente vai poder aproveitar com aquilo que realmente importa para nós, seja para nossa família, para ter mais tempo com os filhos, né? Que hoje os valores, eu vejo pelo menos
ao meu redor que os valores estão muito invertidos, as pessoas trabalham muito para pagar as coisas que muitas delas não usam, e aí os filhos acabam ficando de lado, às vezes acaba precisando terceirizar a criação, claro que às vezes é realmente necessário, mas nem sempre é, né? Então acaba precisando terceirizar a criação dos filhos e ficar longe deles por conta de coisas materiais, realmente, né? Porque eu tenho que cuidar da casa o tempo inteiro, eu tenho que servir a minha casa, servir os meus itens. Então, o minimalismo, ele vem com esse conceito de melhorar a qualidade de vida mesmo e permitir que a gente foque no que importa. Então, não tem a ver com ser pão duro, não tem nada a ver com isso, né? Cada um vai adaptando para a sua realidade, para aquilo que acha importante. Mas aqui, como é que eu fiz? Primeiro, eu sempre falo que tem duas coisas muito importantes, que é a informação e o questionamento. Então, dentro de todas as listas de enxoval e de tudo aquilo que falavam que eu tinha que ter, e que eu via que todas as minhas amigas, porque o meu círculo de amigas é totalmente diferente de mim. Então, eu via, assim, que as minhas amigas tinham 500 coisas e várias preocupações e listas enormes, e já quando descobri o positivo, já ficava enlouquecida, e muitas delas, e assim, eu não critico porque cada um tem as suas escolhas, mas muitas delas faziam um enxoval no exterior e tudo mais. Eu pensava, meu Deus, eu vou ter que passar por tudo isso para ter um filho. É assim, só pode ser assim, né? Então, as duas coisas, uma é informação e a outra é questionamento. É se perguntar realmente se aquilo faz sentido para a gente, se é isso que eu quero, né? Por exemplo, nas listas de enxoval que a gente acha nas lojas, já fala ali, sei lá, 10 mamadeiras. Eu sempre dou esse exemplo, mas para mim sempre é muito bom. E aí, além das 10 mamadeiras, aí tem o esterilizador de mamadeira, o porta-mamadeira, os corredores de mamadeira. Então, só na mamadeira tem ali que um monte de item que vai ser caro, que vai ocupar um espaço, que vai me dar um trabalho, e aí eu preciso me perguntar, eu quero usar mamadeira? E se quer usar, tudo bem, cada um faz o que quiser, mas se eu não me questionasse, eu teria simplesmente comprado aquela quantidade inteira de coisas e eu não teria usado, porque não era algo que tinha a ver com aquilo que eu tinha me proposto. Então, o questionamento das coisas é muito importante, e às vezes a gente faz, como tu falou, a gente faz porque os outros estão fazendo, porque eles dizem que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter, né? Às vezes as pessoas nem têm condições, mas elas se matam para montar um quarto para a criança e às vezes a criança acaba nem usando aquele quarto. Tem um monte de gente que usa, né? E claro, mas o questionamento vai fazer a gente pesar se a gente realmente precisa daquilo naquele momento, se pode ser adiado, se eu quero aquilo ali ou não, né? Então, aqui para a gente, na época que eu estava grávida do Otto, a gente estava construindo a casa, então a gente não tinha condições de fazer 2 quartos, por exemplo, então a gente ainda tem um quarto só, esse ano a gente vai construir um segundo, e aí eles vão tudo para lá, né? Mas por enquanto a gente ainda tem um quarto, ele vai ser compartilhado com os dois, e tá assim, harmonioso, né? Ele tem uma cama, a gente agora comprou um mini berço por R$ 150, usar para a Cora poder ficar. Mas as coisas assim que eu achei mais importantes de enxoval mesmo. Eu não tenho problema com aceitar doação e usar roupas de segunda mão. Eu sei que tem gente que não gosta, mas bebê usa muito pouco, né, as roupas. Então, o enxoval, na verdade, dos dois, o enxoval, ele foi 95% doação mesmo, de amiguinhos, de parentes e tudo mais. E tudo em ótimo estado. Como as minhas amigas vão para fora fazer enxoval, então é tudo novinho, tudo importado. Não, não tudo, né? Mas bastante coisa. Então, eu não me importo de ser doado, né? Porque acaba sendo realmente pouco usado. Então, tudo novinho. A gente não gastou com roupa para ele, assim, mesmo que precisasse gastar, com certeza eu gastaria de forma bem mais consciente, porque eu ganhei muito mais coisa do que precisava, né? Mas se fosse comprar do zero, com certeza eu compraria bem pouca coisa e iria comprando conforme a necessidade. Que tem meio que essa coisa que parece que quando o bebê nascer vai acontecer um apocalipse e não tem mais como comprar nada, a gente precisa estocar tudo. E quando a gente para se informar e se questionar, a gente percebe que tudo bem, se faltar alguma coisa, tem como eu ir comprar, não precisa estocar 500 coisas, né? Então, isso foi bem importante. Hoje a gente tem uma cômoda para uma gaveta, o meu filho tem todas as roupas dele, tem uma gaveta, e aí para a Cora que vai nascer, tem uma gaveta só para ela. E dá conta tranquilamente de tudo que ele precisa e que ele tem usado, até mais, na verdade, né? Outra coisa que foi bem importante, que
foi uma mudança também de mentalidade. A gente usa fraldas de pano, fraldas ecológicas, não são como as de antigamente, são fraldas modernas bem práticas mesmo, tanto que eu vou usar nos dois ao mesmo tempo. Então, realmente elas são bem fáceis de lavar, lava na máquina, não tem nenhum problema, mas foi algo que eu fui estudando também e que é uma economia não só financeira, porque é uma economia financeira bem grande, se não me engano, é um sexto do valor do total das descartáveis, as de pano. E, além disso, não precisa de espaço para ter um guarda-roupa cheio de pacote de fralda. Eu economizo com pomada de assadura, porque a fralda de pano, ela evita muito assadura, então meu filho nunca teve essas assaduras que precisava de prevenção com pomada e tudo mais. A gente não usa lenço umedecido, eu uso lencinho reutilizável, que são fraldinhas, então já lavo junto com a fralda de pano, então não dá trabalho nenhum para a gente, e eu não preciso ficar pensando em comprar, tá faltando, tá acabando, não me estresso com isso, já tem ali o kit completo, 24 fraldas até o desfraude dele, desde o início até o desfraude. Então, são pequenas substituições que a gente foi fazendo e que foram muito significativas no todo, né? Como eu falei, não é a questão financeira somente, mas ela acaba pegando todo o resto, que eu não preciso me estressar, são coisas que eu não preciso me preocupar e que eu posso acabar abrindo esse espaço para realmente o que importa, né? Para mim, essas duas mudanças foram as mais significativas, mas tem outras, a gente não teve berço também na dele, a gente não teve, agora eu comprei um porque preciso ter para os dois, né, um lugar para os dois dormirem, mas ele dormiu num ninho do lado da minha cama, foi tudo bem simples, e nunca faltou nada, mesmo fazendo algo bem enxuto, mesmo assim, ainda poderia ter sido mais enxugado esse enxoval, e aí a gente vai percebendo que o que eles precisam é bem pouco, né, bem menos do que a gente acha. E assim, eu vou adicionar o que você está falando, Lu. O meu segundo já nasceu e eu mudei muito do primeiro para o segundo. Quando eu engravidei de Miguel, eu não sabia nada sobre fraldas de pano, né? Isso para mim, fraldas ecológicas. Conforme eu fui participando de grupos de mães, eu fui vendo algumas pessoas usando, e aí eu fui ficando curiosa, só que ele já estava com 1 ano e pouco, eu já estava bem acostumada com as fraldas, e assim, na época eu trabalhava em mais de um lugar, meu marido também, eu não comprei fraldas até 1 ano e pouco, mas tinha aquele problema do estoque, da quantidade de fraldas, né? A grande maioria foi tudo, a gente ganhou. E já na vez de Davi, eu já fiz a escolha que eu iria utilizar. E eu dei uma grandíssima sorte, porque a minha irmã usou fraldas ecológicas e coincidiu praticamente com o desfraude do meu afilhado. Então, assim, Ai, que eu ótimo! ainda herdei as fraldas ecológicas, olha que presente. Que Eu ótimo! comprei cinco, porque algumas acabam desgastando mais, né? Mas a grande maioria em perfeito estado. E assim como você, eu não vejo problema nenhum em usar roupas e até fraldas ecológicas doadas, porque apesar de fraldas ser uma coisa que a gente utiliza muito, mas tem como você lavar e higienizar e elas ficam em ótimo estado. E existe, assim, acho que é também uma questão cultural a gente pensar, mas eu preciso dar o melhor para o meu filho. Então, ele tem que vestir o melhor, ele tem que ter o quarto mais lindo. Mas, assim, o que é melhor para o seu filho, o que é melhor para você, a gente tem que se questionar isso, porque o melhor, Exatamente. se a gente for aos olhos do capitalismo, o melhor vai ser a roupa mais cara, daquela marca que é importada, né? Então, o melhor vai ser aquela fralda de uma marca X, que não vaza e que ela é super cara, que cada fralda custa quase R$ 2, e a gente fica louco atrás de promoção de fralda, né? Tem promoção de fralda também que se estapeia para poder comprar, né? Enfim. E é muito clara a diferença que isso faz. E pensar que não é uma escolha individual, né, Lu? É uma escolha, quando a gente fala sobre estilo de vida, é pensar que eu estou inserida dentro de um sistema. E as minhas escolhas de consumo contribuem para esse sistema. E as minhas escolhas de consumo passam valores, inclusive, para os meus filhos, né? Então, Sim, com certeza. e assim, somos multiplicadores, né? A escolha que cada um faz vai vendo. Então, assim, várias mães do meu círculo também não conheciam começar. O que é isso? Por que a primeira coisa, quando tá com a roupinha, a fralda tá muito cheia, né? Tipo, isso que fica mais cheinha, né? A fralda diz, não, isso é a fralda ecológica, é assim, então. Eu acho que vale a pena as mães pesquisarem sobre. Também não usei com o Miguel, uso com o Davi, de fato. É uma economia muito grande.
E às vezes no início dá um pouquinho mais de trabalho para mim, para acostumar, né? De um Sim, pouquinho para da se logística adaptar. ali que é um pouco diferente. Mas no final das contas é muito melhor, porque eu não tenho que sair para comprar, não tenho que ficar preocupada com promoção, se está acabando, se não está, que fala, vou usar de noite ou de dia, que não vaza, que vaza, enfim, que pomada comprar, tudo isso a gente conta. E assim, até lencinhos, Lu, praticamente eu não uso, porque eu adotei com o Davi de lavar. Então, quando precisa, Uhum. eu lavo com a maior facilidade. Como eu moro no Nordeste, aqui não é problema. Aqui dificilmente está frio e dá para lavar. Então, assim, Verdade. nem paninho eu preciso, e lencinho, só quando sai, né? Que vai para casa de alguém, enfim. Mas agora maior até com a duchinha do banheiro, onde eu estou, já dou para usar. Então, tudo isso simplifica muito, já diminui a bagagem que a gente tem que levar, né? Enfim. Eu acho que o nosso vídeo já está, a gente já falou bastante aqui, a gente já conseguiu passar os principais conceitos. Não dá para a gente falar tudo numa conversa só, Sim. mas eu acho que isso já dá para as mães terem uma noção e pesquisarem e se informarem mais. Eu acho que esse seria a mensagem principal do vídeo, assim, pesquise antes de comprar alguma coisa, se pergunte se realmente eu preciso disso, né, antes de comprar. E se já comprei um monte de coisa e não tem mais jeito, não tem mais jeito pelo que já passou, mas tem muita escolha a ser feita daqui para frente, né? Então, Sim, com certeza. a gente pode repensar, acho que todos os dias é dia para a gente repensar nosso padrão de consumo, aquilo que eu preciso ter, aquilo, né, que realmente é importante. E aí eu passo para você fazer suas considerações, Lu, pode deixar suas redes sociais, falar onde as pessoas se encontram, se quiser, te encontram, se quiser saber um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Então, perfeito isso que tu falou das pessoas acharem que tem que dar o melhor, né? Eu vou tentar não me alongar, mas eu falo isso no meu e-book também, é um dos pontos que a gente precisa mudar na nossa cabeça. Porque o que é o melhor? O melhor é estar com uma mãe que está à disposição, que está disponível, que está mais descansada, que está menos estressada, ou é uma criança cheia de badulaque, cheia de coisa, cheia de bugiganga, né? O que realmente é o melhor? Eu acho que, como eu falei, os nossos valores estão muito invertidos por conta do consumo, e às vezes a gente realmente acha que o melhor é tudo caro, tudo novo, tudo muita quantidade, né? E na verdade não. Na verdade, o simples, a criança ela não liga para essas coisas, né? A criança é muito simples, ela se contenta com e se sente feliz e amada com muito pouco. Então, o melhor é realmente eu poder suprir ela naquilo que ela sente necessidade, que não é um monte de coisa, né? Um monte de coisa cara, nem nada disso. Então, é muito, muito legal a gente pensar por esse lado também. Mas agora, em relação a mim, vocês podem me encontrar no canal do YouTube. Eu acho que a Lu vai botar depois ali certinho, Na né? É o descrição. mesmo nome do Instagram, Simples. Lá no Instagram eu tô mais ativa, principalmente agora por causa da gestação. Não tô gravando muito vídeo, mas então no Instagram eu tô sempre fazendo stories e mostrando ali a realidade e as nossas escolhas ali no dia a dia. Acaba tendo um contato mais próximo. Então, quem quiser conhecer melhor o nosso estilo de vida ali, nossa vida, nossos hábitos serão muito bem-vindas. Muito obrigada, Lu. Um abraço. Eu vou Eu deixar que aqui na agradeço. descrição do vídeo o link para o seu canal e também para o seu Instagram. Tchau. Tá bom. Tchau.